Bom dia, meu nome é Ana Elisa, eu sou responsável pela Biblioteca Monteiro Lobato, a biblioteca da Escola Crescimento, Unidade Renascença. Eu vim aqui hoje para dar algumas dicas de leitura para o feriado da Semana Santa. Temos alguns dias aí para descansar e nada melhor que ler um bom livro para bem aproveitar esse feriado. Bom, eu vou começar dando uma dica para os pais, uma leitura bem interessante, que é o Silêncio das Montanhas, de Khaled Hosseini. É o mesmo autor do livro Caçador de Pipas. História de dois irmãos, né, Pari e Abdullah. Eles moram em uma aldeia distante de Cabu e eles têm uma ligação, eles são órfãos de mãe e têm uma ligação muito forte desde pequenos. É uma história muito interessante, né? O Khaled, o mesmo autor do Caçador de Pipas, tem uma forma de escrever muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa dica. Então, para os alunos do ensino médio, eu tenho a dica também de um livro que eu tenho certeza que eles já devem ter ouvido falar, já leram, que é O Extraordinário, de R.J. Palácio. Esse livro fala de uma criança que tem uma deformidade no rosto e por conta disso ele sofreu muito, né, na escola, sofreu bullying, mas ele era uma pessoa extraordinária e com isso ele conseguiu superar muita coisa, conseguiu realmente muita coisa na vida. E durante esse tempo que ele conseguiu superar todas essas lutas, né, contra o bullying, contra o preconceito, ele se deparou com algumas pessoas que, nesse segundo livro, que é Og e Eu, são 3 versões, né, é o outro lado. Né? Então, nesse primeiro livro, a gente vê muito o lado do Og, né, o sofrimento dele, e nesse segundo livro, são as pessoas que viveram com ele, que conviveram com ele, falando a sua versão, o seu modo de ver a situação. Então é interessante a gente sempre conhecer os dois lados, né? Dentre ele, um desses personagens, o que fazia bullying com ele, tem um capítulo desse livro todo destinado a ele, então ele conta por que ele fazia. A gente então vê também o outro lado da moeda, mesmo que não justifique, mas é sempre bom que a gente escute os dois lados e comece a entender também algumas coisas que acontecem. Para os alunos do Ensino Fundamental 2, eu trouxe um livro, uma dica de leitura, que ssão 3 volumes, né? Que é Terra de Histórias, 1, 2 e 3. Então é um livro de Chris Colfer, que é a história de 2 irmãos gêmeos que estavam passando por uma situação muito ruim na vida e para tentar alegrá-los, a sua avó, no seu aniversário de 12 anos, dá de presente para eles um antigo livro de histórias que o pai costumava ler para eles quando crianças. E esse livro tem uma magia, né, e eles são sugados para dentro do livro e eles começam então a viver os contos de fadas, né? Eles começam a ver as histórias depois do "e aí foram felizes para sempre". Então é uma aventura, é interessante que eles percebam que as histórias têm continuação, têm um final, e eles então começam a conhecer vários desenrolar das histórias do contos de fada que eles já conheciam desde criança. Para o Ensino Fundamental 1, eu trouxe também uma continuação do livro Até as Princesas Soltam Pum, né, de Ilan Bremer, que é o livro secreto das princesas que soltam pum. Então o Ilan Bremer, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele já esteve até aqui na Escola Crescimento. Ele é um autor muito interessante, ele fala realmente de uma forma tão do cotidiano dele, da vida dele. Essa história é uma história que aconteceu na casa dele e ele, claro, enfeita um pouco mais, ele acrescenta alguns ingredientes muito interessantes. E essa história, que é a continuação do Até as Princesas Soltam Pum, o livro secreto das princesas que soltam pum, acontece novamente com a filha dele. A filha dele cresceu, né, como tudo cresce, assim que ele começa no livro, tudo cresce. As unhas crescem, os cabelos crescem, as crianças crescem também. E ela então encontra, depois de muito tempo, o livro secreto
né, que ela tinha visto quando criança, mas que ela nem lembrava mais. E aí começa uma nova história. Para as crianças da educação infantil, eu trouxe um livro que é Quem Conta Seus Males Espanta. Esse livro contém as tradicionais cantigas, parlendas e adivinhas, né? Porque essa coisa de cantar, de ler, de adivinhar, é bem característico da criança. Ela se encanta e aí quando ela percebe, ela está lendo, ela está exercitando a leitura e está também se apaixonando pela leitura, o que é mais importante, o que é, né? Então a ideia é manter a tradição de geração em geração, ouvindo lenda, cantando junto com as crianças, e isso também ajuda muito na alfabetização. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de leitura. Estamos à disposição para dar mais dicas ainda, só vocês virem aqui ao nosso espaço aqui na Escola Crescimento, na Unidade Renascença.